Bom, galera, hoje a gente vai começar por uma pele mais normal, digamos assim. Apesar de ser uma maquiagem artística, o rosto vai ter uma maquiagem social normal, digamos assim, né? Então, depois da limpeza da pele com um tônico, eu faço a aplicação de um primer. Eu gosto de utilizar um primer no meu rosto porque eu tenho poros um pouco mais dilatados e eu aplico um pouquinho no queixinho porque eu tenho uma textura um pouco mais áspera no meu queixo. Então, eu gosto de alisar essa região com um pouquinho de primer. A hidratação ficou por conta desse óleo da The Body Shop. Quando eu vou trabalhar com uma base um pouco mais mate, mais sequinha, eu gosto de fazer hidratação com um olhinho, porque eu acho que compensa um pouquinho e a base não fica com aquele aspecto tão repuxado. Finalizo com um pouquinho de bruma, utilizei o Fix Plus da MAC. Hoje a base vai ficar por conta da base Pitch Perfect da Too Faced, uma das minhas favoritas, vocês sabem disso. E misturei dois tons, o Warm Nude e a Porcelain. Eu não tô nem um tom nem outro. E esse subtom é neutro, como vocês podem analisar. É uma base que não fica amarelada nem muito rosada, e isso me agrada muito. Então faço toda a aplicação dessa base no meu rosto, para depois já entrar com uma discreta iluminação com corretivos líquidos. Vou fazer aquele degradezinho que eu já ensinei para vocês aqui no canal, de aplicar um corretivo do tom da minha pele e depois trabalhar com um tomzinho mais claro, só mais próximo ao canto interno dos olhos. Assim fica uma iluminação mais discreta em degradê, não fica tão forte. Na verdade, eu não utilizei nenhum corretivo muito claro, assim, porque eu não queria um destaque muito grande, muito iluminado nessa região para essa proposta de maquiagem. O contorno vocês já conhecem bem também, que é o contorno camuflagem Pecan da Maquier. Gosto muito desse tom na minha pele para fazer o contorno. Eu sinto que ele não é nem muito avermelhado, mas também não é muito acinzentado. Eu gosto muito desse tom. E vocês já sabem mais ou menos, para quem me acompanha aqui, como é o rolê no meu contorno em creme, né? Faço uma aplicação com um pincel Duo Fiber, esse é o 130 da MAC, mas pode ser o F09 da Dye Makeup, que tem o mesmo formato. E dou batidinhas, já dou um efeito levemente esfumado com esse pincel, mas dou um acabamento com a esponjinha da base, sem pegar mais base, apenas só dando acabamento para deixar bem difundido esse contorno na minha pele. Finalizando isso, já vou fazer a aplicação do pó solto, selagem de toda essa pele cremosa, né? E o pó utilizado é o pó da Too Faced. Já que eu utilizei a base, vamos usar o pó também, mesma família. Ali fica tudo juntinho. E eu gosto muito do efeito desse pó, vocês sabem disso, é um dos meus favoritos também. Finalizada toda a aplicação desse pó solto, eu vou varrer o excesso desse pó solto e para dar uma polida a mais e deixar essa pele bem lisa para fotografia, eu utilizei o pó BT Powder na cor 30 da Bruna Tavares. Eu quis deixar assim uma pele bem Photoshop mesmo, porque essa é a intenção, é a fotografia, né? Então, reforço um pouquinho do meu contorno com o bronzer Hoola, somente nas áreas que eu já tinha feito um pouquinho de contorno em creme e faço um pouquinho também nessa região da mandíbula. Não podia faltar, obviamente, o iluminador, né? Estou usando o BT Light na cor Golden também da Bruna Tavares. E, gente, aí, ó, quantidade de iluminador, você utiliza onde você quiser, na quantidade que você quiser. Eu apliquei no rosto inteiro porque eu quis fazer uma maquiagem de bonita, mesmo que fosse uma maquiagem artística, né? Eu quis fazer uma maquiagem de bonita e não deixei de lado o viço que eu tanto gosto. Finalizo tudo com mais um pouquinho de bruma, o Fix Plus da MAC. Ó, gente, utilizei a BT Sunflower para fazer um olho extremamente discreto. Não queria que o olho tirasse a atenção da maquiagem. Então, estou utilizando a sombra semente dessa paleta da Bruna e vou aplicar toda essa sombra em toda a pálpebra, basicamente. Estou usando o pincel 81064B, que é o de pálpebra, e depois esfumo as bordinhas com 0,54, ambos da Ico Makeup. O olho vai ficar bem discreto. Se você quiser, não tem essa paleta, não tem uma sombra muito discreta, digamos assim, você pode usar até um pó compacto para poder fazer isso, fazer essa selagem da pálpebra, né? Você passou um pouquinho de corretivo, sela um pouquinho com um pó compacto e também tá tudo certo. Não precisa necessariamente utilizar uma sombra se você não quiser. Mas eu quis utilizar, achei que ficou bacana e deu só um fundinho de cor para pálpebra mesmo. O delineado também vai ser somente um delineado bem fino com o delineador da Inglot. Ele vai ser um delineado só para ser um acabamento para os cílios postiços que eu apliquei. Se você quiser aplicar cílios postiços também, esse é o pincel 80263C também da Ico. Ele é um chanfrado bem pequenininho.
Finalizo tudo com uma máscara, essa é a máscara Alongamento Perfeito da Eudora. Capricho, se você não for utilizar cílios postiços, capricha bastante na aplicação da máscara, tá bom? Ah, gente, uns detalhes. Passei lápis branco na linha d'água. Esse é o modelo de cílios que eu utilizei, super discreto, bem só de volume na raiz. E finalizei os lábios somente com um lápis labial, sem batom. Agora vamos para o destaque da maquiagem, que é a maquiagem artística. Bom, gente, eu já tinha feito tipo um sketch, né, do símbolo do A dos Vingadores, do Avengers. E eu não tava muito certa de como fazer o efeito de desintegrar, né, que nem aconteceu no final do Ultimato não, do Guerra Infinita, que a galera que desintegrou, que virou pó. Então primeiro eu comecei a aplicação da tinta preta, esse é o Chroma Cake da MAC, diluído levemente com Fix Plus, eu vou espirrando, digamos assim. E vocês estão vendo que eu fiquei um pouco com dúvida, né? Eu apliquei um pouquinho, eu fiz esses buraquinhos assim, parece quase um dálmata, né? E não tá ficando exatamente no efeito que eu queria. Aí eu pensei, não, vou começar a fazer uns pontilhados aqui e vamos ver no que vai dar. E para isso eu utilizei o delineador da Inglot. E um pincelzinho, ele não é nem de cerdas sintéticas, tá, gente? Ele é um pincel de cerdas naturais, é o 81013. E aí eu fui mudando de ideia e fui vendo que a questão do pontilhado foi dando um efeito muito mais agradável e parecido com o que eu queria, do que eu fazer tipo desenhos de buraquinho mesmo. Então eu acabei meio que tampando aqueles desenhos aleatórios que eu tinha feito e fui só preenchendo tudo com um pontilhado. Eu achei que ficou um efeito muito mais interessante do que eu estava imaginando. Eu já vou preencher todo o emblema, o A dos Avengers, né, dos Vingadores. Eu tô usando o Chroma Cake da MAC. Adoro o Chroma Cake da MAC, tá, gente? Eu dou só uma borrifadinha de Fix, pode ser qualquer bruminha que você quiser pra umedecer ele, pra ficar uma aplicação um pouco mais fácil. Ali na ponta do A, eu dei uma boa esfumada na pintura, porque ele também vou fazer como se fosse essa ponta do A também estivesse desintegrando. Então, não fiz o recorte perfeito. Depois disso, já vou começar a fazer o pontilhado. A questão do pontilhado é o seguinte, gente. Vocês vão deixar os pontilhados bem mais próximos e aparentes, digamos assim, aonde está começando a desintegrar. E conforme você vai indo para o lado, que ele vai espalhando, você vai começar a espaçar um pouco mais o pontilhado para dar esse efeito degradê. Tá? Essa é a ideia. Então, vocês estão vendo que eu deixo bem próximos os pontinhos, perto da onde está começando a desintegrar. E conforme vai indo para o lado, vamos somente com alguns pontos mais espaçados para dar esse efeito de que o vento está levando, tá? Essa é a ideia da maquiagem. Eu faço até alguns pontilhados bem leves, quase sem assim, enxergar, para realmente ficar uma coisa muito discreta. Finalizo selando esse preto, né, esse Chroma Cake, com a sombra preta da Vult. Gente, eu sempre deixo essa sombra preta da Vult pra eu selar minhas maquiagens artísticas, porque ela esfarela muito, ela faz bastante sujeira, mas em contrapartida ela é muito preta. Então eu gosto muito dela pra isso. E o pincel que eu tô usando é o 81015 da Ico. Pode ser qualquer pincelzão grandão de esfumar. E quando a gente faz esse esfumado com a sombra preta, tá vendo que já deixa até um efeito de degradê ali na bordinha. Fica um efeito bem interessante quando eu aplico um pouco dessa sombra preta esfumando as bordas. O efeito de desintegrar fica ainda mais interessante. Resolvi subir com esse efeito também no rosto. Aí, gente, o quanto você quer adentrar com esse efeito fica muito a critério de vocês. Eu acabei entrando só 1/3 do meu rosto. Eu pintei praticamente minha orelha inteira, meu ouvido inteiro e toda a raiz do meu cabelo, que era para realmente né, mesclar todo esse tom preto do meu rosto, da minha pele, com o fundo preto que eu estou utilizando. Para parecer mesmo que aquela parte do meu rosto tinha sumido. Então esse efeito maior vai acontecer se você tirar fotos ou fazer vídeos com o fundo preto também, porque daí, né, mescla. A ideia é essa. Então eu acabei pintando todo o meu cabelo, que tem uma parte loira ali, então eu entrei todinho com a tinta no meu ouvido, na minha orelha, na raiz do cabelo, foi uma maravilha para tirar isso depois, né? Mas o que a gente não faz para uma maquiagem artística? E aí a ideia do pontilhado se repete no rosto também. Eu acabei entrando um pouquinho,
Minha ideia era entrar até o nariz, mas eu pensei, poxa, fiz um olho tão bonito. Então, se você quiser adentrar um pouco mais na metade, ou você quer fazer só essa pintura no colo, sério, gente, fica muito a critério de vocês essa maquiagem. Dá pra vocês personalizarem super. E agora eu vou fazer tipo um sombreado no emblema do Avengers, para dar um efeito tridimensional, para esse emblema não ficar tão chapado. Então eu utilizei a sombra Natureza da BT Sunflower, também pode ser qualquer sombra marrom. De preferência uma sombra marrom um pouco mais quente, porque fica um efeito ainda mais parecido, dependendo do teu fundo de pele, tá? Então eu tô utilizando um pincel bem pequenininho, esse é o 81003 da Ico, ele é bem pequenininho mesmo, gente. Fica bem legal. E depois eu esfumo as bordas com o pincel 017, ambos da Ico, pra não ficar muito marcado. Então olha como já cria um pouco mais de vida o emblema, parece realmente que ele está tridimensional, que ele está em relevo. Só de você fazer um leve sombreado, fica muito interessante. Depois disso, eu usei como referência uma imagem do emblema que eu encontrei no Google. E nessa imagem de referência do emblema tem alguns pontos de luz, né, como se tivesse um raiozinho de luz no meio do emblema. Então eu tô meio que simulando isso com uma tinta branca. A tinta branca que eu tô utilizando é uma tinta branca da NYX. Ela é uma tinta branca em creme, ela não é ativada por água, diferente das tintas da Graftobian que eu utilizo. Então eu faço todos esses pontos de luz do emblema, eu fiz ali do meio, do A, de forma mais grossa. E aí agora eu vou fazer, digamos que as bordas do emblema também, que parece na foto, na imagem, novamente. O ideal para a gente conseguir a maior realidade possível é você utilizar alguma imagem como referência para você seguir aquela referência. E a minha referência foi uma imagem no Google do emblema sumindo, né, do emblema virando pó. Então eu tô seguindo fielmente o que eu estou enxergando naquele emblema que eu salvei, a imagem que eu salvei. Então eu começo a fazer todos os desenhos de borda do emblema, novamente para dar mais um efeito cada vez mais realista para esse emblema e ficar o mais próximo do que eu consegui de referência. Agora eu vou fazer só o efeito galáxia do emblema, então eu utilizei esses tons de tipo roxo, azul, porque o emblema dos Vingadores todo, né, é uma galáxia. Então eu peguei um pincel de pincel lápis, ponta fininha, e comecei a aplicar essas sombras para dar um efeito mais galáxia e assim a gente finalizar a maquiagem.